Meus cumprimentos à torcida do Mais Tradicional. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Domingues. Seja bem-vindo ao canal Dom Alvinegro. Vamos conversar sobre Botafogo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal e nesse vídeo aqui. A gente vai conversar sobre esse jogo do Campeonato Carioca, quarta rodada. Botafogo 2, Sampaio Correia 0. Gols de Júnior Santos aos 10 minutos do segundo tempo, gol de cabeça, cruzamento do Hugo e gol do Jefinho no último lance, no último minuto do jogo, mais uma vez o Jefinho sacramentando a vitória aí pro Botafogo, com uma boa jogada que foi construída entre Jefinho e Matheus Nascimento. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, pessoal, desse jogo, dessa vitória. Eu quero falar algumas coisas também em termos de elenco que eu não posso deixar de falar, pessoal. Não tem como. Eu não posso chegar aqui e comemorar essa vitória. Não foi uma vitória convincente. É uma vitória que mostra que esse time do Botafogo está muito longe de ser um time competitivo em termos de competições importantes. Se inscreve aqui no canal, quem ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. O Botafogo ainda é um time que faz muita força para jogar. Mais uma vez, ficou nítido as debilidades desse time, tanto em termos de conjunto, organização, entrosamento, quanto elenco, jogadores, peças. Quarta rodada do Campeonato Carioca, a gente vê o Botafogo a passos muito lentos em termos de evolução. A gente ainda não consegue ver uma evolução real nesse time. O Botafogo ainda é um time que faz muita força para jogar, é um time que demonstra muita falta de organização, é um time extremamente desequilibrado, a gente vê em diversos momentos do jogo muitos buracos, muitos espaços. O Botafogo, ele tem pego os piores times do Campeonato Carioca até o momento. Foram jogos ali que as vitórias, né, são vitórias que mascaram muito o que realmente o Botafogo precisa. Como eu falei, os piores times do Campeonato Carioca, vitórias sobre Madureira, Bangu, agora Sampaio Correia. Quando pegou um time um pouco mais organizado, um time que sabe mais o que fazer com a bola, que foi o caso do Boa Vista, o Botafogo perdeu. E entrou com o time titular. Dessa vez o Thiago Nunes ele começou o jogo ali com o time completamente reserva, 3-4-3. E conforme o jogo... no segundo tempo, já no segundo tempo, ele fez algumas mexidas, ele colocou o Eduardo, Matheus Nascimento e o Jefinho. E no decorrer do segundo tempo, ele colocou Vitor Sá e Marlon Freitas. Então, no segundo tempo, aí, mais de meio time praticamente todo titular. Pessoal, a gente vê um time hoje ainda muito longe do ideal. Está na hora do Thiago Nunes começar a dar uma cara para esse time. A gente não pode mais ver o Botafogo sem uma evolução real, né? Porque o que a gente vê é o Botafogo estagnado em termos de evolução. Até a quarta rodada, a gente não viu atuações melhores uma depois da outra, não. O que eu vejo hoje, nesse jogo contra o Sampaio Correia, um futebol muito parecido com o que foi na primeira rodada contra o Bangu. Então, o time do Botafogo hoje ainda é uma bagunça. É uma bagunça. O Thiago Nunes ele tem
que começar agora. Não tem mais tempo. Já se passaram 4 rodadas do Campeonato Carioca. Em breve nós teremos a pré-Libertadores, em fevereiro. Ou a gente vê, a partir da próxima rodada, uma evolução tática nesse time, uma organização, ou o Thiago Nunes ele será a bola da vez. Ele tem tomado algumas decisões que têm irritado, né? Esse esquema 3-4-3, ele tem que parar com isso, mesmo sem lateral direito. Tá na hora de botar o 4-3-3, que é o esquema que será utilizado no decorrer do ano. Ele tem que começar a dar uma identidade, uma cara para esse time no esquema que ele irá utilizar. Ele não pode continuar com esse esquema 3-4-3 de maneira nenhuma. Então ele começa a colocar logo o 4-3-3 e só será necessário de fazer uma mudança para outro esquema se o jogo pedir. Isso ele tem que fazer no decorrer do jogo com o que ele perceber do adversário, se for necessário ele mudar. Mas o que ele tem que implementar no Botafogo de maneira definitiva é o esquema 4-3-3. Mesmo sem lateral direito, coloca alguém por ali. Ou coloca o Danilo Barbosa. Na minha opinião, o Danilo Barbosa ele pode ser um cara para ser utilizado por ali, enquanto não vem um lateral direito. Enquanto esse elenco não tem um lateral direito de ofício disponível, coloca o Danilo Barbosa por ali. Se não achar que deve colocar o Danilo Barbosa, coloca o Tietê, coloca alguém por ali, improvisa, mas não continua com esse esquema 3-4-3. Embora eu não acho bom colocar o Tietê na lateral direita, porque o Tietê, ele de ofício é volante e ele joga bem como volante. As melhores atuações dele foram como volante. Então, esse time tem que começar a evoluir. O que a gente viu hoje foi uma atuação, assim, o Botafogo fazendo força para criar jogadas. Em diversos momentos a gente via falta de sincronia nas jogadas, os jogadores não se entendendo em campo. Então é hora dele começar a botar o time titular no esquema 4-3-3 para que esse time volte a jogar, volte a encontrar o futebol ideal. Então chega desse negócio de fazer teste. Já o que ele tinha que perceber, ele já percebeu. O que a gente percebe nesse elenco é um elenco muito fraco, um elenco muito ruim, cheio de buracos, cheio de debilidades. O elenco do Botafogo hoje, assim, eu não sei nem se eu posso dizer que existe elenco. Porque se o time do Botafogo hoje já tem carências, com essas atuações que a gente tem visto do time nos últimos jogos, a gente vê as carências que o time tem. Quando a gente vê os reservas entrando, Jacob Montes, Janderson e outros jogadores que já mostraram que não podem, cara, ter espaço nesse time. Quando a gente vê esses jogadores, a gente percebe que falta muita coisa no time titular. No lateral esquerdo, o Hugo, ele até às vezes, em alguns momentos, ele vai bem, né, no ataque, embora ele erre muitos cruzamentos, mas vez ou outra ele acerta um cruzamento, vez ou outra ele consegue fazer alguma coisa na parte ofensiva, mas na defesa ele deixa muito a desejar. O Hugo, ele é facilmente envolvido pelo adversário, mesmo que seja qualquer jogador, ele dribla o Hugo com extrema facilidade, ele é facilmente envolvido. O jogador nem precisa ter muita qualidade tecnicamente, né, para passar pelo Hugo. Então, cara, a gente precisa de um lateral esquerdo. O Marçal não jogou porque ele, pelo menos foi o que surgiu aí, né, antes do jogo, que ele teve um desconforto muscular antes do jogo. Será mesmo que foi desconforto muscular?
Então, o Marçal cada vez ele irrita mais. Tá na hora desse cara dar o fora do Botafogo, tá na hora do Marçal sumir do Botafogo. Então o Botafogo ele precisa de um lateral esquerdo, ele precisa de um zagueiro, ele precisa, obviamente, do lateral direito. O Botafogo precisa de um volante, o Botafogo precisa de um atacante para disputar a posição com o Tiquinho. Janderson não dá. Janderson não é jogador nem para reserva. É extremamente limitado. Jacob Montes não pode nunca mais jogar com a camisa do Botafogo. É muito fraco. O Eduardo está em péssima fase. A gente vê o cara extremamente displicente. O Eduardo errou quase tudo nesse jogo. E essa má fase dele vem desde o final do segundo turno do campeonato do ano passado. Ele tem que ter um meia armador para disputar a titularidade com o Eduardo. De preferência, um cara que seja titular. Um cara que assuma a responsabilidade de um jogo, que desequilibre uma partida. Então, cara, se o Botafogo ainda não tem um time pronto, um time competitivo, quanto mais um elenco. Então, como é que eu vou ficar feliz com essa vitória por 2-0, sabendo que quando as competições de verdade começarem com esse time, sabendo que com esse time o Botafogo ele não consegue disputar absolutamente nada esse ano, como eu vou ficar feliz com uma vitória sobre o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca? Sabendo que a gente tem em breve aí a pré-Libertadores com esse time cheio de limitações, completamente carente de bons jogadores. Então, o Botafogo ele tem vencido, né? Venceu 3-4 do Campeonato Carioca. Muito também pela falta de qualidade dos adversários. Agora, podem reclamar que eu critico, que nada tá bom. Diz pra mim se esse time tá bom. Diz pra mim o que tá bom nesse time, fora algumas atuações, alguns lampejos do Júnior Santos. Alguns lampejos não, né? O Jefinho é muito bom jogador. Tirando a parte individual do Jefinho, do Júnior Santos. Então, pessoal, eu não me iludo com essa vitória sobre o Sampaio Corrêa. E a sensação que eu tenho, cara, é que se esse time não evoluir, continuar dessa forma, o Botafogo ele vai ficar pelo caminho nas competições de verdade. O Savarino, a atuação do Savarino hoje é um reforço, começou como titular, mas ainda está fora de ritmo, não está 100% fisicamente. Eu nem avalio o Savarino. Mas alguns jogadores, cara, se não serve para o Carioca, a gente percebe que não serve para o Carioca, não vai servir para as outras competições. Eu incluo o Janderson, eu incluo Jacob Montes. O que é o Jacob Montes? O Hugo é no máximo reserva. Newton está muito longe do ideal. Kaique. São jogadores que não podem nem sonhando serem titulares. No máximo, terceiro reserva. Então, pessoal, já temos 14 minutos de vídeo. Eu fico por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Em breve a gente trará aqui mais conteúdos. Vamos falar do que for surgindo, do que for acontecendo de novidade. A gente vai estar sempre trazendo aqui para o canal, como a gente sempre faz todos os dias. Beleza? Então, no mais, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!